filhos, futuros pais, futuras mães, avós, avós. E eu creio que esta palavra é para todos nós. Porque, como eu disse, filho hoje para muitos tem sido um empecilho. Mas como disse o pastor Francisco há alguns dias atrás no seminário dos casais, um dos propósitos de Deus no casamento é a procriação, é filho. E nós precisamos entender isso, porque a Bíblia vai nos dizer, vai nos ensinar que os filhos são herança do Senhor. Os filhos, irmãos, são bênçãos de Deus para todos nós. Esqueci até de passar aqui. Só Poliana que tem esse negócio aqui, que sabe trabalhar com isso. Alguém está aqui? Passa aí, por favor. Aí. Amém? Então, a Bíblia vai nos dizer que os filhos são herança do Senhor. E é uma recompensa que Ele nos dá no Salmo 127. Portanto, meus amados irmãos, os filhos são bênçãos de Deus para nós. Os filhos são algo que o Senhor nos abençoa. E os filhos, eles não vêm prontos. Não são como brinquedos. Todos nós sabemos que aqueles que são pais e mães sabem disso. Os filhos, eles vão dar trabalho. Filhos, eles dão trabalho. Eles não são aquele brinquedo que a gente pega lá pronto, ou qualquer objeto que a gente compra e tem lá a instrução e a gente faz e... Não. Os filhos, eles dão sim trabalho. Mas como a Bíblia diz, é bênção de Deus para nós. Os filhos, eles não nascem prontos. Eles precisam do nosso cuidado, eles precisam da nossa atenção, eles precisam, além de tudo, da nossa instrução. Nós precisamos ensinar e educar os nossos filhos, principalmente, irmãos, com as verdades eternas. Nós que somos cristãos, precisamos e devemos entender isso, que nós somos responsáveis, já foi dito também aqui muitas vezes, em ensinar as verdades eternas aos nossos filhos. Isso cabe a nós. O papel da igreja, vamos dizer assim, na escola bíblica dominical, nas salinhas, é como se fosse um reforço escolar. Mas a responsabilidade é nossa, que somos os pais, de ensinar aos nossos filhos. E, como eu disse, os filhos não nascem prontos, e nós precisamos, além de ensinar, também de discipliná-los muitas vezes. Por isso, nós encontramos nas Escrituras Sagradas muitas passagens que vão nos dizer que como devemos criar os nossos filhos e exemplos de também como não criar os nossos filhos. Nós acabamos de ler o texto, no verso 12 do capítulo 2, que os filhos de Eli eram como os filhos de Belial, porque eles não se importavam com o Senhor. E há várias passagens que o Senhor nos instrui para que nós possamos ensinar às nossas crianças. Provérbio 22, capítulo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dela. Provérbios 23, versos 13 e 14, que vai falar da disciplina, quando diz assim: não retires a disciplina, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, entendemos que como pais, nós temos essa dupla responsabilidade: educá-los e discipliná-los. É uma grande responsabilidade para todos nós. Devemos educar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, como diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 4. E ensinar, irmãos, é colocá-los no caminho do Senhor. Disciplinar é fazê-los retornar ao caminho quando eles se desviam. E, fazendo um resumo desse texto, desses 3 primeiros capítulos de Samuel, de 1 Samuel, nós vamos ver o nascimento milagroso de Samuel, né? Em resposta à oração da sua mãe Ana. Ana era uma mulher que vivia sendo humilhada
pela concubina do seu marido, Penina, pois o próprio Senhor a deixara estéril. Está lá, está nesse livro, 1 Samuel 1,5. E isso a humilhava bastante. Todos os anos eles iam adorar em Siló e sacrificar, e a sua rival ficava a humilhando. Então, Ana orou, fez um voto ao Senhor, e Deus, por sua graça, lhe concede um filho que ela chama Samuel. Depois de passado um tempo, tempo da amamentação da criança, Ana leva essa criança para que ele seja consagrado ao Senhor. Ele entrega nas mãos do sacerdote Eli. E como também nós lemos, Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E como lemos, irmãos, o texto vai nos dizer que eles eram filhos de Belial, apesar de serem da família sacerdotal. Ofni e Finéias viveram, vamos dizer assim, no final do tempo de Juízes. Após a liderança de Josué e a divisão dos territórios em Canaã, as tribos israelitas foram lideradas por juízes por um bom tempo. Quem já estudou Antigo Testamento com a professora Poliana sabe muito bem disso. Então, logo no início aqui, nós vemos que também estavam nessa transição dos juízes, porque logo após vai começar o reinado em Israel. Então, foi um tempo de muita turbulência. Tempo de muita turbulência na nação, pois o povo ele alternava entre períodos de obediência e períodos de desobediência, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, devido ao pecado, por várias vezes, Deus levantava, permitiu que a nação de Israel fosse afligida pelos povos estrangeiros. Naquele tempo, Jerusalém ainda não havia sido conquistada, como nós vimos aqui. O povo ia até Siló, para oferecer sacrifício e adorar a Deus. E onde também abrigava a Arca da Aliança, Ofni e Finéias, no verso 12, como nós lemos, eles não tinham nenhum temor a Deus. Irmãos, eles viviam como se não tivessem que prestar contas a ninguém, muito menos a Deus. E eles foram extremamente corruptos, foram dominados pela cobiça. Eles chegaram ao ponto de roubarem até mesmo a oferta que era dada ao Senhor. Quando os sacrifícios eram ofertados no tabernáculo, Ofni e Finéias, eles tomavam para si a porção que não lhes pertencia, nem que para isso eles tivessem que usar a violência. Depois eu aconselho a vocês lerem os 3 capítulos, Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Para vocês verem como esses 2 filhos de Eli, eles se portavam. E o comportamento desses 2 irmãos fez com que a população de Israel começasse a desprezar as ofertas ao Senhor. Como nós lemos no verso 12, a partir do verso 12 tem isso. E como se não bastasse tudo isso, toda essa bagunça, tudo que eles faziam, eles ainda se deitavam com as mulheres que eram voluntárias em servir na tarefa relacionada ao tabernáculo. Esse tipo de prática, inclusive, se assemelha à prostituição cultural, que era comum entre os cananeus. Então, a fama de profano de Ofni e Finéias se espalhou por todo Israel, por toda a nação de Israel. O sumo sacerdote Eli, ele falhou, irmãos, em corrigir o comportamento dos seus filhos. E isso foi a ruína da sua casa. O estado de impiedade de Ofni e Finéias atingiu um nível tão elevado que quando Eli tentou repreendê-los, alertando-os para a iminência do juízo de Deus, simplesmente eles ignoraram o aviso. Portanto, meus amados irmãos, essa trágica história vai nos ensinar que o líder espiritual, aplicando para nós hoje que somos pais,
pais e irmãs que estamos aqui, que somos os sacerdotes do nosso lar, precisamos, irmãos, amar a Deus acima de tudo, a ponto de ensinar e disciplinar os nossos filhos. E esta é a primeira lição para nós. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive os nossos filhos. Todos nós que temos filhos amamos os nossos filhos, sim? Nós amamos os nossos filhos, isso é uma verdade, isso é uma realidade, isso deve acontecer. Mas nós não podemos amar os nossos filhos mais do que nós amamos ao nosso Deus. Deus, ele deve ser a primazia no nosso coração. Só Ele, irmãos, deve reinar. Ele é o centro, deve ser o centro no nosso coração. Nós devemos amar os nossos filhos mais do que a Deus. Não devemos amar os nossos filhos mais do que a Deus. E Deus ensina por meio da sua palavra isso. Somente Ele é digno. E nós acabamos de louvar. Só Tu és digno de ser adorado neste lugar. Então, só Deus é digno, irmãos, de ser adorado neste lugar, ou seja, em toda a terra, em nossa casa e nos nossos relacionamentos. Só Ele deve reinar. E eu não estou dizendo com isso que nós vamos deixar de amar os nossos filhos, amar as nossas esposas, amar os maridos. Não. Deus, como eu disse, deve ser a primazia. Ele deve reinar no nosso coração. Deus, portanto, usa o profeta para dizer isso a Eli: porque honras a teus filhos mais do que a mim, como nós lemos na 1 Samuel 2, 29, a parte B. E meus amados irmãos, trazendo para a nossa realidade hoje, nós temos visto pais que tratam os filhos como verdadeiros deuses. Pais que tratam os filhos como a primazia da sua vida. E os filhos, irmãos, se tornaram a prioridade. Os filhos vêm sempre em primeiro lugar. E isso nós podemos ver nessa sociedade. Mas, infelizmente, isso também tem entrado na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto pais que têm honrado mais aos filhos do que ao Senhor. E isso é um problema e que precisa ser resolvido. Se somos tementes a Deus, se nós dissemos que amamos a Deus, nós precisamos corrigir isso. Porque, como eu disse, só Ele, irmãos, deve ser a primazia do nosso coração. E como eu disse no início, principalmente os recém-nascidos, necessitam do cuidado, mas eles não podem e não devem ser mais importantes do que Deus. Há uma total inversão de valores na nossa sociedade, e todos nós sabemos isso, inclusive com relação à criação de filhos. Todos nós sabemos disso. E como eu disse, muitos desses conceitos têm entrado também na igreja do Senhor. E nós precisamos aprender acerca desse testemunho, dessa instrução que o Senhor nos dá por meio da sua palavra nesse livro, para que possamos corrigir se estamos falhando, para que possamos não, como diz um ditado popular, não chorar depois que o leite for derramado. Certa vez, irmãos, eu conversando com a mãe cristã, ela disse a mim: eu amo mais a minha filha do que a Deus. Isso me deixou, de certa forma, chocado. Mas também, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de conversar com ela e dizer que ela estava errada. Porque se ela se diz cristã, ela deve amar sim a sua filha. Mas Deus deve estar acima de qualquer amor que exista entre nós. Por isso que eu disse, irmãos, isso não está distante de nós. Isso também está no nosso meio. Infelizmente, jamais poderemos amar os filhos ou qualquer coisa acima de Deus. Deus deve ser sempre a primazia no nosso coração. Se amarmos a Deus acima de todas as coisas, com certeza amaremos aos nossos filhos
e ensinaremos a amá-los a Deus também. Eli temeu mais os filhos do que a Deus. Isso permitiu que eles retirassem o caráter sagrado do templo, fazendo com que o julgamento de Deus caísse sobre toda a sua família. Como eu disse, hoje temos visto pais que se rendem aos filhos totalmente. Os filhos, irmãos, é quem mandam nos pais. A autoridade que Deus deu aos pais está sendo perdida. Recentemente o pastor pregou e falou sobre isso aqui. Muitos pais têm perdido a autoridade sobre os filhos. E a autoridade foi dada a nós que somos os pais. Então nós precisamos, em meio a tudo isso que tem acontecido, nessa inversão de valores, nesses padrões que estão sendo contrários à verdade de Deus, irmãos, não podemos também ser deixados levar por esse relativismo que de certa forma é a cultura que nós temos vivendo nos nossos dias. Os pais, por amarem mais os filhos, estão perdendo a sua autoridade que é dada por Deus. E não só isso, por amarem seus filhos de forma pecaminosa, além da autoridade perdida, eles não têm disciplinado os seus filhos, quando os seus filhos erram. Filhos que não são repreendidos por seus pais, há exemplos de Ofni e Finéias, que faziam as coisas erradas, e seu pai não usava da sua autoridade para repreendê-los. Meus amados irmãos, estamos formando uma sociedade futura de pessoas sem limites. Muitas crianças hoje não têm limites. Os pais os criam como se tudo fosse normal. Nós aqui que somos mais maduros, temos muitos exemplos de que nós fomos criados, mesmo sem estarmos mesmo ainda sem sermos alcançados pelo Senhor, mas os nossos pais, muitos deles nos disciplinaram, nos ensinaram. Eu já contei aqui a vocês e vou repetir. Eu levei uma pisa uma vez da minha mãe de Mangueira, porque eu roubei uma manga. Ela disse que não lembra, mas eu lembro constantemente. E isso, irmãos, não afetou o meu caráter. Isso não fez com que eu ficasse problemático. E hoje a psicologia e os ensinamentos é que não pode dizer não a um filho, você não pode repreender o filho, você não pode disciplinar, você não pode... Meus irmãos, na nossa vida nós recebemos muito nãos. E hoje muitos jovens e adolescentes ficam frustrados porque recebem um não. Porque são, no nosso linguajar popular, são muito mimados. Isso na sociedade que nós vivemos. Mas, infelizmente, mais uma vez eu vos digo, isso também tem sido algo constante na igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas crianças e jovens problemáticos, porque, em certo momento, faltou essa autoridade, faltou dar um limite, faltou dizer não, faltou conversar, faltou ensinar. Porque muitas vezes também nós terceirizamos a educação dos nossos filhos, nós queremos colocar eles para serem educados na escola. Nós não educamos. A função de educar os nossos filhos é nossa, é no nosso lar. Transferimos isso também para a igreja. Às vezes há muitos problemas também, porque os pais querem que os filhos sejam educados na igreja. Não, meus irmãos. Nós temos que educar os nossos filhos no nosso lar. Tanto educá-los, como ensinar a verdade de Deus. Não transferir. Na teologia da prosperidade é transferência de unção, né? Nós queremos transferir a responsabilidade que é nossa. Transferência de educação, transferência de ensino da verdade de Deus. Evitar dizer não, irmãos, não é um sinal de amor, mas um sinal de indiferença. Um sinal de indiferença ou muitas vezes de inércia. Precisamos, irmãos, urgentemente voltarmos à verdade de Deus, para que possamos, como eu disse, se estivermos errados, nos arrepender e corrigir de onde nós estamos falhando.
Não podemos de forma alguma deixar que a cultura desse mundo, irmãos, adentre dentro dos nossos lares. Pois a cultura desse mundo é contrária à verdade de Deus. A cultura desse mundo é totalmente a inversão dos valores que a palavra nos ensina. Ame mais a Cristo do que a seu filho. Ame mais a Cristo do que a seu filho. Amemos ao nosso Senhor mais do que a nossa família. E com certeza, como eu disse, quando isso for uma realidade na nossa vida, irmãos, nós amaremos os nossos filhos, as nossas esposas e os nossos maridos de forma que a nossa vida, a nossa família será bem-aventurada na terra. Porque é isso que a palavra nos diz. Não podemos ser influenciados por esse ambiente tóxico, transformando o amor paternal e conjugal, que são boas dádivas de Deus para nós, em nossos próprios ídolos. Como eu disse, muitos pais têm feito dos seus filhos ídolos. Jesus diz, lá em Mateus capítulo 10, verso 37, a parte B: e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você não pode amar bem seus filhos, se eles forem quem você mais ama. Você não pode amar bem seus filhos, se eles forem quem você mais ama. Amém? Deus deve ser a primazia na nossa vida, irmãos. Outra aplicação para nós nesse texto é que nós devemos corrigir ou disciplinar os nossos filhos. Quando os nossos filhos errarem, irmãos, nós devemos corrigi-los, usando, se preciso, a vara, como a Bíblia nos instrui. Ou como disse o pastor, um olho no olho, com a autoridade que Deus nos deu. Usem a autoridade que Deus lhes deu. Como eu disse, diferente da psicologia das leis atuais, em que muitos de nós fomos disciplinados pelos nossos pais. E como eu disse, nenhum de nós aqui ficou frustrado, nenhum de nós ficou com problema algum. Não trouxe nenhum prejuízo intelectual para nenhum de nós. Não trouxe nenhum problema psicológico. Como dizem hoje a maioria dos psicólogos da área infantil. E eu queria abrir aqui um parênteses, irmãos, porque nós não aprovamos a violência sobre hipótese alguma. Mas nós precisamos sim exercer a disciplina. Não com espancamento, não com agressão. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos disciplinar os nossos filhos e corrigi-los. É a Bíblia que nos diz. Então nós precisamos viver essa verdade. Mas para muitas pessoas hoje, essa palavra disciplina é algo terrível. É uma palavra feia. Traz a ideia, associa a ideia de que é um pensamento de punição, de sofrimento, de privação. E embora essas realidades possam estar envolvidas, de certa maneira, toda verdadeira disciplina nunca é um fim em si mesma. Sempre é um meio para um fim desejável. Como o autor aos Hebreus, no capítulo 12, 11, vai dizer: toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, disciplina é uma atividade que acontece no momento, mas sempre tendo em vista o depois. É precisamente por causa dos resultados positivos que Deus não retém a disciplina do povo que Ele ama. Nessa mesma carta aos Hebreus, no capítulo 12, versos 5 e 6, o autor aos Hebreus vai dizer: filho meus, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Da mesma maneira, irmãos, Deus chama os pais a serem como Ele.
amando os próprios filhos, amando o suficiente a ponto de discipliná-los apropriadamente, no momento certo. Toda vez que os nossos filhos errarem, nós devemos discipliná-los. E como eu disse, a disciplina não vai só no uso da vara, mas também na conversa, no olho, de chamar e mostrar a verdade de Deus, para que ele se arrepender e volte ao caminho. Porque esse é o motivo, esse é o propósito da disciplina, é trazer de volta. As pessoas pensam que disciplina é para afastar, para fustigar. Não, a disciplina é para gerar arrependimento e trazê-lo de volta, nunca para afastá-lo. Porque, como eu disse, essa palavra hoje é até difícil de falar no meio cristão. Quando você fala em disciplina, as pessoas já olham de certa forma preocupadas, mas a disciplina não é para matar, a disciplina é para corrigir. A disciplina não é para afastar, a disciplina é para trazer arrependimento, para fazer com que ele se arrependa e volte e retorne. Então, ele faz isso, irmãos. Provérbios 29:17, quando Deus diz assim: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então Deus, ele nos expõe os benefícios positivos da disciplina. Então, devemos corrigir os nossos filhos, e a palavra vai nos dizer que ele nos dará descanso, vai nos dará delícias à nossa alma. Mas não apenas, irmãos, os pais se beneficiam, mas as crianças, os filhos também se beneficiam. Provérbios 22:15 vai dizer: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Um filho disciplinado terá a sua insensatez exposta, e além de exposta, também corrigida, de forma tão bela que a bondade e a sabedoria se tornará cada vez mais atrativas a essa criança. A Escritura diz, como diz, que a responsabilidade de disciplinar os filhos está sobre os ombros dos pais, e especialmente do pai. Eu sei que há contextos aqui diferentes, em que lares não existem pais. Nesse caso, a mãe vai assumir esse papel. Mas nos lares em que existem a figura do pai, essa responsabilidade de disciplinar os filhos está mais sobre o pai do que sobre a mãe. E nesses últimos dias Deus me fez pensar muito acerca disso. Também de muitos conselhos da minha esposa, que eu creio que estava sendo usada por Deus para abrir os meus olhos em muitas coisas em que eu estava agindo de forma errada. Mas louvado seja Deus, porque, como eu disse, é o cuidado de Deus para as nossas vidas. Não recebo isso com tristeza, eu recebo com alegria, porque eu creio que Deus me ama. E isso é para todos nós, irmãos. Então precisamos disciplinar os nossos filhos. E a mais clara e sucinta declaração a respeito disso é feita por Paulo na carta aos Efésios, né? Quando ele diz, né? A gente já leu: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Após adverti-los que não provoquem os seus filhos, Paulo fundamentalmente adverte os pais a criarem seus próprios filhos. Meus amados irmãos, imaginem se esse simples mandamento fosse compreendido e fosse obedecido por todos nós. A maioria dos males sociais associado ao comportamento de muitos adolescentes e jovens, com certeza, irmãos, seriam eliminados do nosso meio. Se nós obedecêssemos e vivêssemos essa verdade, muitos males que acontecem hoje não aconteceriam. E na narrativa, irmãos, de 1 Samuel, encontramos outros pais que não disciplinaram corretamente os seus filhos. Não foi apenas Eli. O caso mais trágico talvez tenha sido o de Eli. E também o de Samuel. Samuel, ele presenciou tudo isso.
E o texto vai nos dizer mais à frente que Samuel também, ele não disciplinou os seus filhos. Ele falhou em educar os seus filhos, Joel e Abias. Que está lá em 1 Samuel capítulo 8. Esse fato aconteceu e que fez com que a nação rejeitasse o juizado. Ou seja, a nação começa a pedir um rei igual às outras nações. Por causa da indisciplina também dos filhos de Samuel, Joel e Abias. Mais tarde, a história se repete com o rei Davi, que por falta da disciplina dos seus filhos Aminon e Absalão, nós vimos a desgraça que aconteceu. E eu trouxe aqui um quadro que vai nos mostrar mais ou menos isso. Eli, os filhos Ofni e Finéias. Samuel, os filhos juízes corruptos, Joel e Abias. Davi, os filhos príncipes perversos, Aminon e Absalão. Qual foi o pecado? Falha na disciplina. Qual foi o pecado dos filhos de Samuel? Falha na disciplina. Qual foi o pecado do rei Davi? Falha na disciplina. E isso, irmãos, teve consequências na família, consequência na nação, e a principal delas, a consequência espiritual. Por causa da falta de disciplina dos filhos de Eli, de Samuel e de Davi, o nome de Deus foi blasfemado. O nome do Senhor foi blasfemado por causa da falta de disciplina. A falta de disciplina hoje, irmãos, vai nos trazer consequências terríveis no futuro. Por isso o Senhor nos alerta para que possamos corrigir e disciplinar os nossos filhos quando estes errarem. A disciplina do Senhor é aquilo que é feito a uma criança, ao passo que a instrução do Senhor é aquilo que é dito a uma criança. Tanto a instrução como a disciplina, elas devem estar juntas, para que os filhos sejam treinados para viverem uma vida que glorifiquem a Deus. A punição corporal parece bárbara, né? Parece abusiva para a sociedade moderna. No entanto, é isso que nos instrui o Senhor na sua palavra. A Bíblia, ela não hesita em recomendá-la, como parte da disciplina que deve ser administrada no lar. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. A Bíblia não fala aqui em violência doméstica. A Bíblia aqui não fala em abuso infantil. Não tem nada a ver com violência, mas apenas, como eu disse, de disciplinar os nossos filhos muitas vezes. Muitas vezes uma palmada, irmãos, tem até a lei da palmada agora, não vai fazer com que a criança ela se perca emocionalmente ou psicologicamente. Porque a palavra de Deus nos garante que isso é para que ela não morra. Isso é para que ela não faça com que o nome do Senhor seja blasfemado e envergonhado. Como eu disse, maus tratos são repugnantes para nós e devem ser repudiados por qualquer um de nós. Quem tem um mínimo de decência e de bom senso sabe que maus tratos não devem existir. Mas a disciplina bíblica e o abuso infantil são duas coisas completamente diferentes. Essa, se levada ao seu extremo lógico, resulta em morte. Mas a disciplina bíblica, que emprega uma vara, ou uma sola, ou uma mangueira, no meu caso, né? Para aplicar certa quantidade de desconforto. Eu passei uns 8 dias assim, com o couro bem... Mas isso foi bom para mim. Nunca mais eu quis roubar uma manga. Então, irmãos, a disciplina aplicada na quantidade certa, como eu disse, vai trazer por um tempo desconforto, mas vai trazer o filho, a criança de volta para o caminho correto.
o filho que experimenta o tipo de disciplina que a Bíblia promove, ela vai nos dizer que ela não morrerá como resultado. Então precisamos instruir os nossos filhos e, se necessário, discipliná-los, porque é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a Bíblia nos diz. Não é suficiente que um pai aplique a vara, ele deve também aplicar as palavras. Ele deve dar a instrução do Senhor, assim como a disciplina. Quando a vara tiver que ser empregada, a criança também deve ser ensinada a ver a situação à luz da verdade bíblica. Ensine a criança que você está aplicando a vara pelo pecado dela, porque você a ama demais. E se você não a corrigir, é como se você desprezasse ela. Toda vez, irmãos, que nós, principalmente crianças pequenas, né? Se nós vamos discipliná-las, é importante demais nós também apontarmos a verdade de Deus, ensinarmos a verdade de Deus, o que Deus nos diz por meio da sua palavra, que elas precisam ser corrigidas porque nós a amamos, para que elas se arrependam e voltem o caminho. E você, se você ama o Senhor demais, você vai obedecê-lo, como diz lá em o Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Depois, irmãos, explique que Jesus morreu na cruz para pagar por esse tipo de pecado também. Isso é importante ensinar às nossas crianças. Lembrar disso vai ajudar os pais a transformar cada ocasião de disciplina em uma ocasião sobre a conversa sobre o Evangelho. Em conversar sobre o Evangelho, a mostrar Cristo, que Cristo morreu na cruz por esse pecado também. Ensinar a criança que nós somos pecadores, mas Jesus morreu por nós que somos pecadores, para que os nossos pecados fossem perdoados, porque Deus perdoa todos aqueles que confiam nele, e que possamos também orar a Deus, para que o Senhor gere um novo coração nas nossas crianças, nos nossos filhos, para que eles odeiem o pecado, e que eles amem a Deus. Entendemos, irmãos, que a palavra ela vai nos dizer isso, que os filhos são herança do Senhor, mas os filhos também são pecadores e necessitam de um Salvador, necessitam do Evangelho, necessitam da pregação da verdade de Deus. E quando discipliná-los, nós possamos também pregar o Evangelho às nossas crianças, e ensinar que Jesus morreu pelos nossos pecados. E devemos orar constantemente pelos nossos filhos. Orar constantemente pelos nossos filhos. Os nossos filhos não estão 24 horas conosco. Muitos deles saem para a escola, universidade, outros que já trabalham. E nós precisamos estar colocando diante de Deus os nossos filhos, para que Deus possa guardar o coração deles tementes. E eles não sejam influenciados por essa cultura mundana, que, como eu disse, é contrária à verdade de Deus. Cada vez mais se mostra contrária à vontade de Deus. Como Paulo diz a Timóteo, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, dias maus. Talvez, irmãos, a malignidade ainda aumente, nós não sabemos. Mas que possamos, em nome de Jesus, como eu disse, instruir, disciplinar e orar, apresentar os nossos filhos a Deus em todos os momentos, para que eles possam ser guardados por Deus, onde quer que eles estejam. Então, como não criar os nossos filhos? Não amando os nossos filhos acima de Deus, e usando a disciplina para corrigi-los quando necessário. Isso é o que o Senhor nos ensina na sua palavra. E que nós, como povo de Deus, possamos aplicar essa verdade no nosso lar, na nossa família. Deus, irmãos, nos deixa exemplos que possamos aprender. E exemplos também para que nós não venhamos a repetir. Então, que nessa noite, por meio da instrução da palavra do nosso Deus, nós possamos ter sido alertados acerca disso. E como eu disse, se já estamos vivendo essa verdade, louvado seja Deus. Se não, que possamos
nos arrepender, pedir perdão a Deus e que Ele nos ajude a colocarmos essa verdade no seio da família. Que, como eu disse, muitas coisas são evitadas quando a verdade de Deus é ensinada e quando os nossos filhos são disciplinados. Amém? A nossa família, com certeza, será bem-aventurada nesta terra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?